Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui iniciando mais um PQ delas, o quadro aí do PQ Podcast. Eu sou a Hilary e eu sou a Anne e vamos estar dando início aí a esse quadro, né, que a gente espera tanto para assistir. Os nossos patrocinadores, eles vão estar passando aqui em algum lugar da tela, né, Marlons? E vamos apresentar nossa convidada. A Anne vai falar um pouquinho, pedir para ela se apresentar e fazer a primeira pergunta. Antes de mais nada, já deixa o like, se inscreve no canal e comenta o que vocês acharam pra gente saber o que vocês estão achando, do feedback de vocês. Segue a gente no Instagram e no TikTok também, tá? Que é muito importante. Muito importante apoiar o coleguinha. Então, hoje nós estamos com uma empreendedora aqui de Palmas, Adriana. Seja prazer em receber você aqui no PQ, Adriana. Obrigada, seja prazer é todo meu. Se apresenta um pouco para a galera que está em casa, conhecer um pouquinho mais sobre você. Então, meu nome é Adriana, eu tenho 35 anos, tenho uma filha, sou casada e estou aí me arriscando nesse mundo do empreendedorismo. Eu falo que eu sou uma aprendiz de empreendedora, né? Eu comecei nesse caminho já tem um tempinho. Eu tenho uma marca de pijamas, né, que chama Dream. É um sonho que eu idealizei e aos poucos está acontecendo. E eu estou muito feliz. E obrigada pela oportunidade, por estar aqui com vocês. Agradeço por você ter aceitado o nosso convite. E vamos começar bem do iniciozinho, da sua cidade natal, sobre você. Conta um pouco mais pra gente como que era a sua cidade natal. Então, eu nasci numa cidade que chama Presidente Dutra, no Maranhão. Só que eu cheguei aqui em Palmas, eu tinha de 8 para 9 anos de idade, né? Nessa época só tinha poeira e muito... Mato e muita poeira. Mato e poeira e vento. Você chegou bem no comecinho da cidade, sol, né? Bem no comecinho. E aí a gente ficou aqui por quase um ano, né? E aí eu lembro que quando a gente chegou aqui, não tinha água encanada. O meu pai comprava água para a gente tomar, né, para as necessidades básicas. E para as outras necessidades tinha um caminhão-pipa que passava. E quando ele vinha, o pessoal saía correndo com os baldes para encher, né? Pra gente que era criança, era um divertimento, a gente adorava, né? Inclusive, a gente até ia para lá e eles molhavam tudo, a gente, com aquela... Todo mundo corria. Aproveitava, já tomava banho ali e tudo mais. Então, assim, hoje é muito engraçado, né? Mas na época eu fico pensando assim, a gente não sofreu, nós éramos crianças, né? Sim, para criança tudo é diversão. Tudo é diversão, mas eu fico imaginando para os meus pais e deveria ser muito difícil, né? E aí o meu pai recebeu uma proposta de emprego para trabalhar numa usina hidrelétrica em Minas Sul, no Goiás. E aí nos mudamos para lá. Aqui pertinho. Nos mudamos para lá, ficamos lá um ano. Aí ele encerrou o trabalho lá e lá vem a gente de volta para Palmas de novo. Mas é porque ele queria estar em Palmas, né? Na verdade, a gente veio para passar por aqui, para visitar minha tia e ir embora para o Maranhão, porque meu pai queria ir para o Maranhão. Graças a Deus, a minha mãe falou, não, vamos ficar aqui, a gente vai para lá fazer o quê? De lá a gente já veio, né? Então... E ficaram, E né? ficamos. Nessa época eu já tinha de 11 para 12 anos, que foi a época que a gente ficou, assim, de fato, aqui. E ainda passaram por dificuldades, porque ainda estava bem no comecinho da cidade, né? Na época que a gente chegou, eu tinha de 11 para 12 anos, na quadra que a gente morava ainda não tinha asfalto. Tinha água, tinha energia, tudo bonitinho, mas não tinha asfalto. Eu lembro que a gente ia para a escola, tinha vez que a gente voltava, dava aqueles ventos que enchia, era sol, poeirão, e a gente vinha no sol quente, né, de pé. Eu falo para minha filha hoje, né, aonde que hoje eu deixo ela com essa idade, tipo, ir para a escola e voltar sozinha. Sozinha, né? E na época eu ia. A gente voltava, mas chegava também... com o pé só o todezinho. Sim, mas também... O cabelo
Com aquele suor delicioso Exatamente. de sol. Ainda mais que aqui Exatamente. ainda era só mato, né? É, tava um Perigoso. pouco melhor, né? Mas também, tipo, não tinha tanta criminalidade como tem hoje, né? Apesar da gente estar numa cidade que é tranquila, mas hoje já tem muito mais criminalidade Vai do que naquela né, ao longo do- época. vai crescendo, vai É. ficando mais perigoso. Então, nessa época, assim, não tinha tanta, eu não vejo como tanta dificuldade, né? O meu pai sempre trabalhou, a minha mãe sempre foi dona de casa, então ela sempre cuidou da gente, né? Eu lembro que tinha muita gente que pai e mãe trabalhavam e os meninos ficavam Ficava assim, meio que sozinho. largados sozinhos, né? O meu pai nunca quis que a gente ficasse sozinho, então ele sempre trabalhou muito e a minha mãe cuidava da gente, né? Ficava em casa com a gente. E você tem quantos irmãos? Eu tenho 2 irmãos. Ah, tá. Somos 3, né? Somos 3. Você é a mais velha? Eu sou a mais velha. É. Eu também sou a mais velha. Somos 5. 5, nossa. E aí, nessa época, você tinha quantos anos? Nessa época eu tinha de 11 para 12 anos de idade. Que foi quando o empreendedorismo chegou assim na sua vida, né? Conta um pouco mais aí pra gente. Eu como que foi. falo, hoje eu falo que na época eu não percebi, né? Mas hoje eu falo que isso me motivou lá atrás, porque eu lembro que eu tinha 12 anos e na nossa rua tinha muita criança, né? Lá tinha muitos casais que eram jovens, então que tinha crianças, né? E às vezes, e eu sempre gostei muito de criança, eu adorava os filhos de todos os vizinhos. As crianças se davam bem com você, É, que também é o que importa, Aham, né? sempre. Aí, às vezes as mães precisam. Uma vez uma mãe de das meninas precisou ir na rua resolver alguma coisa. Ela falou, Adriana, você não quer ficar com ela pra mim? E aí eu te pago tanto. Eu falei, uai, pode ser. Pra mim era legal já ficar com ela. Então, Você eu ficaria ficaria de ficaria graça. mas aí estando recebendo, melhor ainda. Aí e nisso começou a acontecer, tipo, começou a ficar, como que fala, rotineiro. Aham, De vez de em quando outras tinha uma pessoas mãe, já que precisava. Aí tinha vezes que o povo falava, às vezes um indicava para outro, tem uma menina ali que cuida de criança. Então, assim, eu cuidei de várias crianças, né? Aí eu me lembro que uma vez, uma vizinha da minha tia, né, da rua de cima, falou assim, Adriana, você não quer trabalhar aqui em casa, mas eu queria que você trabalhasse aqui de segunda a sexta, no período da tarde. E aí eu vou te pagar R$25. Eis o meu primeiro salário. R$25. Eu falo que eu não vou esquecer nunca, né? Porque foi muito marcante, assim, porque eu lembro que eu fiquei muito feliz na época. Eu, com 13 anos, já tinha um emprego fixo. Então, assim, eu me achava. R$25. R$25, gente. Que era de muito E Dava assim, uma mochila de balinha. então, e eu lembro que naquela época eu fazia muita coisa com esse dinheiro, gente. Rendia, né? Rendia. Eu lembro que eu comprava blusinha, eu comprava tipo um batom, um perfumezinho. Mulher, tu acredita que hoje uma blusinha é R$25? Não dá, amiga. Às vezes Hoje, é mais. hoje não dá. Blusinha Hoje de não dá. R$25 às vezes não empresta. Então, não dá. Hoje nem a loja do jeans é mais R$25. Verdade. Eu acho isso um absurdo, porque lá na propaganda tá 25, 15, 35. Aí você entra na loja, tem calça de R$70. Eu, oxe, mulher, o que é isso? É 25. Exatamente. Então, aí eu acho que isso foi meio que um gatilho, assim, né? Porque eu fui fazendo e ganhava aquele dinheiro e fazia alguma coisa com ele e eu me sentia independente com aquilo ali, né? E aí, desde novinha, como eu sempre fiz isso, então eu cresci com aquela coisa de não gostar muito de pedir dinheiro para ninguém, Não tem que né? depender de ninguém, Não tem que né? depender. E eu cresci com isso em mim. Eu acho que por conta disso também. Desde novinha que você começou, então Sim, já foi florando, né? o Aflorando. seu- Você E sempre eu sempre- procurou a sua independência financeira desde muito cedo. Sempre. E eu sempre procurei, assim, fazer com que eu tivesse o meu dinheiro para mim não ter que ficar pedindo, assim, né? Porque lá em casa só meu pai trabalhava, graças a Deus a gente nunca passou necessidade, né? Graças a Deus, mas a gente nunca teve luxo. Sim. Então, assim, tinha algumas coisinhas que eu queria e que às vezes eu conseguia comprar com esse dinheiro, né? É porque todo adolescente, toda criança sempre quer uma coisinha, né? E às vezes os pais não podem dar. Isso. E aí E aí sempre eu procurei uma maneira de ter o meu, assim. Daí pra frente
Independente, eu sempre trabalhei. Sim. Você começou trabalhando no quê, assim, quando fora o emprego, seu primeiro emprego, né? Quando De você babá. ingressou no mercado de trabalho, assim. Quando eu cuidei dessa menina por um bom tempo, né? Inclusive hoje ela já é casada, a irmã já é casada, já tem filho. Falei, gente, olha só como eu era criança naquela época, Eu estou né? velha, elas cresceram muito rápido. Eu prefiro acreditar que eu era muito novinha. Que era o que era. Eu tinha 13 anos, né? Então, eu esqueci o que você perguntou mesmo. Qual foi o seu outro emprego? Né? Logo depois. Logo depois desse. Logo depois. Então, aí, tipo assim, depois desse emprego, eu segui, tipo, cuidando de criança também. Só que aí, aos 16 anos, eu me casei. Eu me casei, né? Muito novinha. Aí eu me casei e morei uma parte do tempo, acho que uns 8 meses, eu morei fora daqui, de Palmas. Uma cidade muito longe. Mas aí, uns 8 meses depois, eu voltei pra cá. Aí, quando eu voltei pra cá, logo eu consegui um emprego de babá, de novo. Mas aí já era um emprego, né? Eu ganhava o salário, tudo bonitinho, cuidava de um menino. Aí trabalhei durante um tempo nesse emprego, aí eu engravidei. Aí nessa época eu estava fazendo faculdade, né? Entrei na faculdade, estava fazendo faculdade de serviço social, e aí logo eu engravidei. E aí na época menina, né? da minha Amanda. filha, Amanda. Amanda. Beijo, Amanda. Aí eu engravidei dela, né? E nessa época foi a única época que eu não trabalhei. Eu só fazia faculdade e cuidava de casa, né? Aí essa foi uma época que eu Cuidar não de casa trabalhei. também já é um trabalho, né? Um trabalho. Tanto. E você trancou a faculdade ou continuou? Não, eu continuei. Foi muito engraçado que parecia que tinha sido planejado, assim, porque a Amanda nasceu nas férias, em janeiro. Aí foi bem legal, porque eu não perdi nenhum dia de aula e quando foi para retomar as aulas, eu já estava com mais de 20 dias. Como eu tive parto normal, eu consegui voltar e dar continuidade tranquilamente. E aí você levava ela pras aulas ou ela ficava com o pai? Não, a minha mãe me dava muito suporte, né, na época, então minha mãe cuidava dela para mim à noite, quando eu estudava. O pai dela também cuidava, ficava ali mas como ela era muito pequenininha, aí eu Ele deixava... não tinha um jeitinho. aí Era eu mais com a deixava, avó, né? eu tirava leite, deixava na mamadeira, e minha mãe cuidava dela nesse período. É bom quando tem o apoio, né? Porque hoje em dia, sim, a gente vê menina que faz faculdade que já tem filhos, né? Que leva e tal. Mas antigamente não era tanto assim, né? Sim. Já era mais difícil. É mais difícil. Mas que bom, né? Que você conseguiu continuar. Sim. E aí você formou logo. Sim, aí eu formei em 2009. Consegui Mas formar em porque 2009. foi o quê? Social? Serviço social. Por que serviço social? Então, na verdade, o meu sonho era fazer psicologia. Eu sempre, né, dá pra ver como eu gosto de conversar, né? E aí, eu gosto muito de entender a vida das pessoas, de histórias e tudo mais. Então, eu sempre quis fazer psicologia. Só que na época a gente não tinha condições de pagar, só tinha faculdade aqui, só tinha, acho que na Ubra, e era muito caro. Então, era totalmente fora Ainda de... hoje é caro, imagina na época, né? Então, não tinha, fora de cogitação. Aí, eu, iludida, achando que serviço social era algo bem parecido, né? Você vai ler e acaba que você acha, nossa, isso aqui é legal, eu vou conhecer histórias também, né? Eu vou poder ajudar, eu vou poder... Não era nada do que eu imaginava, né? É um curso lindo, né? Mas foi um curso que eu não consegui lidar, assim, com ele, né? E você, não, no caso, não continuou depois que você se formou? Não continuei. Eu formei para formar. Você perdeu o gosto Perdi. Pela área depois que... Ao longo da faculdade, né? Porque o serviço social acaba que ele é muito político, assim. Sim. Né? Então, assim, muitas vezes quando eu estagiei, eu frustrei, porque muitas vezes você sabe o caminho, né? Você vê a realidade, você sabe o caminho para aquilo ali, mas não adianta muita coisa, entendeu? E aí nisso você vai se frustrando, assim. E aí eu me frustrei totalmente nessa época, né? E depois que você saiu do estágio, Aí quando eu saí do estágio, nessa época eu já trabalhava, já tinha voltado a trabalhar, eu trabalhava como funcionária pública.
na época. Trabalhava na Secretaria de Esporte. Aí eu já trabalhava no Recursos Humanos, né? Trabalhei um bom tempo lá. Aí saí de lá, mas assim, eu trabalhava lá, mas eu sempre vendia alguma coisa. Eu sempre amei vender, eu amo vender, assim, é algo que eu faço com prazer, assim, eu gosto mesmo. Você então, tem o jeito, sempre... né? Dizem, né? É porque para vender você tem que ter o jeito, né? Mas você aprende tem que ter as manhas, também. Assim. Você aprende também a vender. Eu não me vejo em vendas, porque eu não consigo, assim, sei lá, não me vejo. Assim, tem que ser vendedor pra chegar no hospital, tem que vender, cara. Um beijo pra Maria Aparecida, minha vendedora. Mas hoje, eu falo que hoje a venda, ela vai muito além de tudo isso, né? Antigamente, o vendedor, ele era conhecido como aquele cara bom de lábia, né? Que te deslumbrava e tudo mais. Hoje não, hoje o cliente, ele é muito ele é muito cheio de... Como que eu posso falar? Ele tem informação, né? Ele já sabe o que ele quer, né? Exatamente. Hoje a internet está aí, né? Então, assim, tem aonde o cliente buscar informação, né? Então, assim, hoje não é mais um vendedor chegar naquela lábia toda e te deslumbrar, porque você vai saber se o que ele está fazendo é ou não é. E é tanto que hoje ninguém mais gosta desse tipo de vendedor, né? Que é o vendedor chato. É o vendedor chato. Então, assim, a gente procura, na mentoria que eu faço, se fala muito de vender sem vender, né? E eu acho que isso é muito importante, porque quando você fala para o seu cliente o que realmente é o teu produto, o que realmente ele causa na vida dele, qual problema ele resolve, ele acaba tendo desejo pelo teu produto. Porque assim, ele tem um problema e ele quer a solução. Exatamente. Você tem que vender a solução. Exatamente. De uma forma que não esteja impondo a ele. Não, e muitas vezes ele não sabe que ele tem um problema. Você tem que mostrar para ele que ele tem esse problema e que você tem a solução. Produto, mas isso sem ser invasivo, né? Então tem todo. Então a venda hoje ela vai além de muita coisa, pós-venda, né? Principalmente, exatamente. Então eu sempre falo. Eu acho que muita gente que se diz vendedor e não tem esses critérios. E ainda o pós-venda não é muito bom. Não, sem contar que são poucas as pessoas que fazem um pós-venda, né? Muita gente te vende o negócio ali e some. Não tá nem preocupado com suporte, não te dá um feedback, não pergunta como que tá. E hoje isso conta muito, né? A gente sabe que conta muito. Hoje a venda ela é muito mais difícil, ela é mais fácil por um lado, mas ela é mais difícil por outro. E aí você continuou como funcionária pública por mais ou menos quanto tempo? Por uns 3, 4 anos, mais ou menos. E aí depois disso você decidiu empreender? Depois disso eu decidi empreender, assim, mesmo sendo funcionária pública, eu sempre vendia alguma coisa, sempre. Era revista, fora, né? Era roupa, eu sempre fiz alguma coisa por fora, porque eu gostava realmente, eu gosto realmente desse contato, assim, né? Eu gosto muito de pessoas, então eu sempre gostei muito disso. Aí, quando eu saí, na época que meu contrato finalizou, eu falei, bom, agora o que eu vou fazer, né? Fiquei pensando, aí eu falei, vou dar um tempo, um pouquinho, para decidir o que eu vou fazer, para dar uma clareada e tudo mais. Por as ideias em ordem. E algo que eu sempre gostei muito foi de cabelo, eu sempre gostei muito de cabelo. Eu sempre gostei de fazer penteados, né? Eu sempre fazia vários penteados na minha filha e tudo mais. E aí, em casa, eu acabei voltando para aquela coisa de cuidar de cabelo e tal. Aí eu falei, acho que eu vou fazer um curso de cabeleireira. Aí fiz um curso de cabeleireiro, fiz uma especialização em mechas, né, em loiros, e comecei a atender. Atendia parente, vizinho, atendia ali até eu pegar uma certa experiência e tudo mais. Aí eu decidi... Você já tinha montado um salão? Não, aí eu decidi montar um salão para mim. Aí montei um salão, tudo bonitinho, né? Tinha manicure, tinha a moça da sobrancelha, tinha eu que trabalhava com cabelo. Só que nesse ramo é algo muito difícil, assim, de mão de obra, né?
Então acabava que eu trabalhava sozinha praticamente com cabelo. E às vezes você arruma alguém para trabalhar, mas a pessoa fica ali 2, 3 dias, já não quer mais, né? Às vezes os clientes também não gostam. E às vezes os né? clientes não querem, não confia, quer que seja sempre você. E a gente sabe que a gente centralizar tudo na gente, você não cresce, né? E outra coisa que fez com que eu desandasse um pouco do salão também foi a falta de gestão. Né? Eu sabia trabalhar muito bem com as mãos, mas eu não sabia gerir o meu negócio. Né? E já estava naquele boom da internet. E eu não ia para a internet, eu não aparecia, não divulgava. A minha divulgação era ali mesmo no WhatsApp para as clientes que eu já tinha. Então eu não sabia prospectar novos clientes. Né? Não sabia prospectar isso, mas mesmo assim ainda foram 3 anos que eu fiquei com o salão. E aí eu decidi fechar porque não tava fluindo, tipo, não dava... Estava estagnado, né? Não saía completamente estagnado, eu não conseguia levantar ele para ir mais longe. Eu não via muita solução, porque eu não conseguia ninguém para trabalhar. E eu sozinha, eu ia fazer só aquilo ali. Porque você não ia dar conta, né? Eu ia fazer sempre as mesmas clientes, que era o que eu conseguia, né? E aí foi quando eu decidi fechar o salão. Aí quando você fechou o salão, quanto tempo depois surgiu a ideia dos pijamas? Não, aí quando eu fechei o salão, aí eu falei, nunca mais eu vou mexer com empreender. Não vou mais, chega, já deu. Aí eu falei, não vou mais fazer isso, vou procurar outra coisa, vou trabalhar, vou ter o meu salário todo mês na conta certinho, independente de qualquer coisa. Chega desse negócio de empreendedorismo, não quero mais. Vou ficar um tempo em casa. Desacreditada, né? Totalmente desacreditada. Não é possível, né? E aí falei, não, vou ficar um tempo em casa e depois vou decidir o que eu vou fazer. Vou arrumar um emprego fixo, ganhar o meu salário sem me preocupar com nada. Chega, já deu. Aí tá, aí fiquei em casa, isso foi em 2018, foi 2018 que eu fechei o salão. Falei, agora eu vou ficar em casa. Aí tá, foi a pior coisa que eu fiz na minha vida, foi ter decidido ficar em casa, porque eu nunca fiquei em casa assim, totalmente dependente só do meu marido, né? E sem trabalhar, sem nada. Aí eu comecei a engordar. Você acaba se frustrando, né? Comecei a engordar, comecei a ficar triste, aí comecei a nem querer sair de casa, né? Eu me sentia muito inútil. Aí eu falei, meu Deus, não tem lógica. Aí falei, não, vou arrumar alguma coisa para eu trabalhar, né? Porque não tem jeito. Mas aí, lá vem o bichinho do empreendedorismo. Porque parece que quem tem, não adianta, né? Aí eu lembro que eu assisti um vídeo, eu não lembro de quem que era, e ele falando de quantas vezes ele quebrou até dar certo, né? Aí ele falando, foram tantas vezes até dar certo, né? Aí eu falei, gente, mas não é possível, né? E eu sempre tive vontade, na época que eu vendia roupa, de ter a minha marca, as minhas próprias roupas na época. Aí eu falei, ai, será que não era o momento de eu ter a minha marca? E depois eu falava assim, não vou mexer com isso. Chega, não vou, já deu. O medo de investir, né, o medo de novo tomou conta. E aí eu lembro que eu falava muito com Deus para que ele abrisse o meu caminho, né, para ele falar comigo, porque eu precisava entender o que estava acontecendo, né? E eu lembro que um dia eu estava no carro e essa foi uma coisa muito importante, assim, que aconteceu, um marco muito importante que aconteceu. Eu sou muito de falar com Deus, assim, eu não era, hoje eu já sou. Eu não era aquela pessoa de ter aquele momento de oração. Eu sempre conversei com Deus como se Ele fosse você, assim, como se fosse uma pessoa normal. Então, todos os dias eu entrava no carro de manhã, quando eu ia para algum lugar, eu colocava um louvor e ia dirigindo e falando, né? Sempre assim. Desabafando. Desabafando, conversando. Aí eu lembro que um dia eu estava no carro e coloquei um vídeo que estava no negócio do YouTube. E coloquei no carro para rodar. E aí acaba que ele vai seguindo, né? E eu lembro que eu estava falando com Deus e tudo mais, pedindo um direcionamento. E aí eu lembro que passou uma música que ela é muito marcante para mim,
que é uma que fala mais uma vez, que ela fala assim, tente outra vez, tente só mais uma vez. E naquele momento eu senti que aquilo era para mim, assim, eu senti que Deus estava falando comigo naquele momento. Que era uma resposta, né? Que era uma resposta. E naquele momento eu falei assim, eu vou tentar de novo. Eu vou tentar de novo. E aí começou, aí veio tudo, todos os planos de novo. E aí quando eu optei por ter a marca, eu decidi que seria de pijamas. Porque eu falo para todo mundo que pijama é minha roupa favorita. E aí na verdade, a ideia era vender pijamas, né? E aí comecei a pesquisar. Tipo revender, né? Isso. E aí comecei a pesquisar e eu não encontrava o estilo que eu queria. Não conseguia encontrar. Tipo, às vezes eu encontrava de um jeito, mas não era na cor, não era no estilo, não era... Aí eu falei, já, eu vou fabricar. Aí eu tomei a opção de fabricar os pijamas. Só que eu mal sabia... No que você ia entrar. no que eu estava entrando e tudo que eu ia enfrentar nesse processo de fabricação. E assim, quando que foi que você lançou a sua primeira coleção de pijamas? Então, em 2019 foi que teve aquele start, né, para fazer isso. Então eu comecei um planejamento com malhas, sobre a malha que eu ia utilizar e tudo mais. Eu já tinha decidido que seria o algodão, porque é o pijama que eu mais gosto, assim, é o tipo de material de pijama que eu mais gosto, é o algodão, né? Então eu já sabia que era o algodão e eu lembro que quando eu liguei na fábrica para ver, eu achava que era super simples. Eu falei, olha, eu quero uma malha de algodão, E porque, pronto. né, quando eu descobri que o algodão tinha 1 milhão de variações, eu falei, meu Deus, e agora? Eu não sei o que eu quero, porque, né? E aí entrou 2020, veio a pandemia. Aí, como que eu ia fazer? Não tinha como viajar para eu ver de perto. Falei, meu Deus, e agora o que eu vou fazer, né? Aí comecei a entrar em contato com várias fábricas em Santa Catarina, Minas Gerais, esses lugares, né? E aí eu fui conseguindo que eles me mandassem amostras dos tecidos, né, das malhas. E aí foi que eu descobri que malha tem gramatura, igual papel, né? Quanto maior a gramatura, mais grossa ela é. Que o algodão tem o fio 24, tem um fio 30, tem um 40, tem, entendeu? Diversidade, né? Só o tipo Tem de algodão, mas o muitas fio. diversidades. Tem o algodão que tem um pouquinho de elastano, tem que não tem o que é cardado, tem a malha que é penteada. Então, assim, é muita informação. Pra quem acha que é só vender, né? Não, que é só ir lá que é e bonitinho. é lindo, não tem Tem ideia. que ter todo um estudo por trás, né? Exatamente. Daí um pijama de algodão. Qual algodão, Então, moça? Mas nas lojas eles não perguntam tanto, na né? loja ele já é vendido daquele jeito, né? Mas para você fabricar, você precisa conhecer a tua matéria-prima. Porque como é que Saber você vai qual fabricar você quer, se né? você não sabe quanto que ela perde depois que ela é lavada ou encolhimento, né? Porque tem isso também, o algodão ele encolhe. Então na hora do corte tem que ser deixado ali uma reservinha, porque você já sabe que vai encolher. Porque você já sabe o tamanho que você quer que deixe, entendeu? Só que essa malha que eu trabalho é uma malha, assim, maravilhosa. O encolhimento dela é quase zero. Então, assim, a gente nunca teve problema com ela, né? Mas eu fiz muitos testes, muitas peças pilotos, até chegar nessa malha que é a malha que eu estou trabalhando hoje, né? A minha primeira, segunda, terceira coleção foram feitas com um tipo de algodão. Essa coleção agora... é uma coleção que ela é uma realização para mim, porque ela é feita com algodão totalmente sustentável, que é algo que é um propósito da minha empresa, é algo que eu prezo muito, né? Um dos nossos propósitos é trazer uma moda mais sustentável, algo que traga menos impacto negativo para o planeta, né? Então, ela é uma realização para mim, assim, essa nova coleção. Sim, inclusive, parabéns pela iniciativa. Obrigada. Sou estudante de arquitetura, então tudo que é sustentável, assim, eu gosto, né? Então, eu fico muito feliz por saber que em Palmas, né, na nossa cidade, a gente tem uma empreendedora que pensa dessa forma, né? E um planeta mais Sustentável. Em ter toda uma iniciativa mais sustentável. Parabéns. Eu acho que a gente tem que pensar, né, em que mundo a gente vai deixar para os nossos filhos, para os nossos netos, né? Porque eu acho que se a coisa for desandando da forma que vem acontecendo, eu fico imaginando em que mundo que os meus netos vão viver, né? Mas as pessoas procuram
hoje em dia elas procuram mais coisas sustentáveis. Eu não sei se é só eu, mas eu, quando vou procurar alguma coisa, eu procuro saber se é sustentável, a origem, de onde vem. Sim. Como que é a fabricação, se prejudica, né, se etc. usa plástico e tal. Eu Exatamente. procuro muito saber disso, porque eu acho muito importante. Sim, é como eu te falei, o cliente hoje, ele não engole mais aquilo que o vendedor vem falar, né? Ele tem informação. Ele é informado. Tipo, a minha cliente na minha rede social, ela sabe o que ela está comprando. Eu faço questão de mostrar e de falar, né, o que ela está comprando, o que ela está consumindo, né? Então, e a partir do momento que eu me preocupo com isso, e a minha cliente vai estar comprando, é uma pessoa a mais, né, que está se preocupando com isso. Ou que se ela não se preocupe, mas se ela compra de mim, mesmo sem ela saber, ela já está ajudando de alguma forma. E você também vai fazendo uma cartela de clientes que se preocupam com isso, né? Sim. Quando eles sabem, no caso, né? Quando eles sabem da importância, né? E aí você decidiu continuar mesmo em meio a uma pandemia. Você não parou, não pausou, não pensou Decidi continuar. Decidi continuar. Você sempre tinha em mente em vender online? Sim, sempre. Só para Palmas ou para o Brasil inteiro? Porque assim, quando eu entrei nesse mundo, né, do online, eu não imaginava que ele era tão gigante como ele realmente é. A gente sempre acha que a internet é gigante, mas quando você começa a se aprofundar, realmente ter noção do que é a internet, você fica completamente deslumbrado. Ainda mais agora com a influência da internet, porque a gente ficou em casa, né? Então, tudo era internet ou TV, né? Sim, exatamente. Então, assim, hoje a frase que as pessoas falam é que a empresa que não está na internet, ela não existe. Sim, verdade. E realmente, porque hoje qualquer coisa que eu vou procurar, que uma pessoa fala assim, tal lugar tem. A primeira coisa que eu faço é ir no Instagram e procurar pelo nome. Dela. Sim. Eu acho que 90% das pessoas fazem isso. E aí, se você olha o perfil, se não tem conteúdo, se não tem stories... Exatamente. Você pensa assim... Tipo, você dá preferência para uma outra empresa que está no Instagram. Que passe não mais tem informações. Exatamente. Até porque essa questão da informação. Como que eu vou comprar alguma coisa se eu não tenho informação sobre o que é vendido? Por exemplo, você falou a questão dos stories. Eu vou lá, pesquiso, e essa pessoa quase não tem publicação do produto, não tem destaques explicando o produto, como funcionam os valores. Exatamente. Eu não tenho informação base concreta sobre o produto que eu vou comprar. E aí, hoje em dia as pessoas procuram muito totalmente. qualidade, porque é um dinheiro. Dinheiro meu irmão, tá caro pra cacete dinheiro. Não é fácil, né? E aí as pessoas procuram antes de gastar. Exatamente. E tem muita gente que tem um produto maravilhoso, mas não consegue vender. Não sabe vender porque não sabe... não tem visão para marketing. Isso, e muitas vezes uma pessoa que não tem um produto... Não tenho. E muitas vezes uma pessoa que não tem um produto tão bom assim, mas ela consegue agregar tanto valor no produto dela, né? Que ela consegue vender pelo preço que ela quiser. Né? Sim. Na verdade, né? Esses dias não, tem um tempo já. Eu fiz um curso, né? E a moça do curso me falou assim: você faz muito bem, né? A unha, né? E é só divulgar. Porque você tem noção que tem gente vendendo um produto que não tem qualidade? Sim. Por divulgação? Exatamente. Então, assim, as pessoas elas vendem produtos que realmente, muitas vezes, né? Produtos que às vezes não têm qualidade, mas é o marketing que tá ali. Isso, exatamente. É a divulgação que tá ali. Então, ela vai vender muito mais do que uma pessoa que tem qualidade e não divulga o seu trabalho. Eu, por exemplo, não divulgo muito, não. Até por causa do tempo. Tem que investir no marketing. Vou investir. E é isso. Eu realmente preciso tomar vergonha na minha cara? Preciso investir no marketing? Preciso. Mas isso que você falou relacionado à qualidade, né? É algo muito importante, assim. Sim. Porque, como você falou, às vezes a pessoa vende um produto que não é tão bom, né? No caso, como eu falei também, devido ao marketing, né? Só que se esse produto não for tão bom, ela só vai vender ele uma vez. Sim, exatamente. Somente.
porque a próxima vez ela não vai conseguir vender, né? E ainda vai acontecer que, se o seu produto é bom, ela consegue falar para 10 pessoas. Mas se o seu produto é ruim e ela tem uma reclamação, ela consegue espalhar para 100. Para muito mais pessoas, sim, É. verdade. Então, assim, eu acho que se você junta a qualidade com o teu desempenho ali, em conhecer o teu produto, em saber o que você está vendendo, porque muitas vezes as pessoas vendem algo que nem mesmo ela conhece o que é, né? E você precisa conhecer o teu produto, precisa passar para a cliente a segurança de que você sabe o que você está vendendo. O que Né? você tá O que fazendo. tipo, no meu caso, quando eu falo para minha cliente que o meu pijama não vai dar bolinha, que ele é anti-peeling, por que eu falo isso? Porque eu tenho propriedade, Porque você eu sei sobre. que tipo de malha que é o que eu estou vendendo para ela, né? Muita gente fala assim, esse pijama vai encolher porque é de algodão. E aí eu falo, não, o encolhimento da nossa malha, ela é o mínimo possível. Por quê? Porque eu já fiz teste, eu sei o que eu estou dizendo para minha cliente. Então, eu tenho assim, propriedade para falar você isso. falou sobre, Exatamente. sobre se o seu produto é bom, você consegue espalhar. Se o seu produto é ruim, 100 pessoas mais vão saber que ele é ruim. Exatamente. Isso é fato. Você faz uma sobrancelha e as pessoas... Nossa, com que Indicam, você né? fez? Tá tão bonita. Se você usa um pijama pra jogar no lixo... Nossa, que pijama bonito, que pijama legal. Parece ser tão confortável. Com quem que você comprou? E daí você já vai indicando e essa Sim. pessoa compra e vai indicando pra mais pessoas. Então, assim, é uma coisa universal. Sim, o sim. consumismo. É muito interessante. E aí eu percebi que você, né, fala sobre ter muita propriedade do seu produto, do que você vende. Antes de você iniciar de fato com as vendas, você estudou mais ou menos quanto tempo até começar de fato a fabricar o seu produto e vender? Então, em 2019 que eu comecei, que deu start, né, para fazer isso. E aí eu comecei o processo de pesquisa, processo longo de pesquisa, e foi até mais ou menos o final de 2020. A minha primeira coleção, até o final mesmo, a minha primeira coleção saiu dia 14 de dezembro de 2020. Nossa, quase 2 anos. Um ano, quase um ano. De Sim, 2019, verdade. Um ano. Foi No final em de abril 2000 de 2019 que eu sim. decidi que eu ia fazer e comecei as pesquisas, né? E em dezembro de 2020 que eu lancei a minha primeira coleção, Um dia ano e 14 de pouquinho, mais ou dezembro. menos. E aí foi um sucesso. E aí foi um sucesso, né? Graças a Deus foi um sucesso. Assim, a minha coleção esgotou em menos de, acho que em 15 dias eu já não tinha praticamente nada. E aí eu comecei a fabricar novamente, né? Fiz uma outra coleção, vendi. E aí foi o momento que me deu um start que eu estava fazendo a mesma coisa que eu tinha feito na época que eu tinha o meu salão. Eu estava trabalhando no automático. E totalmente sem estratégia nenhuma. Aí eu falei, caramba, não vai rolar, cara. Eu não estava conseguindo gerir o meu negócio. Quando eu percebi que eu não estava tendo uma gestão de estoque, que as pessoas vinham até mim e eu já não tinha mais, eu não estava sabendo o time de ter a reposição daquelas coisas, assim. Entendeu? Porque eu tinha tanto medo do que já tinha dado errado, que eu fazia e pensava assim, não, vou fazer com o pé atrás, com o pé atrás. E aí eu começava a vender, ao invés de eu já estar lá produzindo outro, eu estava parada vendendo só. E aí eu não estava conseguindo gerir o meu negócio. E você estava trabalhando sozinha? Você trabalha sozinha ainda hoje? Trabalho sozinha. Hoje eu sou tudo da minha empresa. Eu sou o marketing, a fotógrafa, a videomaker, a modelo, tudo. Sou tudo da minha empresa. Mas, assim, hoje. Que bom, né? Foi assim uma coisa pra servir pra hoje, né? Sim. Que você soube reconhecer o seu erro, soube reconhecer onde você errou, começou de novo, corrigiu e deu tudo certo. Não, e engraçado que as pessoas falam assim, nossa, a gente fica com muito medo, né, quando o negócio tá dando errado e aí você fica desesperada sem saber o que fazer. Só que a gente fica com muito medo quando o negócio começa a dar certo também. É incrível isso. A gente fica com medo. E eu que já tinha passado por uma experiência, né, do meu salão que não deu certo e tal, então eu já fiquei naquela. Eu sempre esperava dar errado, que não tem jeito, a gente sempre
Fica com o pensamento o que é um erro, é totalmente um erro, né? Você E aí, se auto-sabota, né? exatamente. E aí foi quando eu falei, opa, esse negócio não tá legal não, eu vou ter que parar, né? Vou ter que parar, ver o meu negócio de fora, me preparar, fazer um curso de gestão para me poder retomar esse negócio. Porque do jeito que eu tô aqui, eu não vou conseguir crescer. Eu vou ficar fazendo e vendendo sem saber os meus números, sem saber quanto a minha empresa está vendendo, o que eu estou fazendo. Não tá dando certo. Não tá dando certo esse negócio. Aí eu lembro até que eu assistia uns vídeos de uma moça, que ela é do marketing, e ela sempre falava assim, o negócio é só para frente, foguete não dá ré. Foguete não dá ré. E eu ficava, meu Deus, essa metáfora não está entrando na minha vida, né? Porque eu tô me sentindo no momento de ter que dar uma rézinha. Aí eu lembro que eu vi tem um cara que eu acompanho ele, eu acho ele muito fera, que é o Joel J. Ele é muito conhecido. E aí um dia ele estava falando sobre isso, né? Dessa frase do povo falando que foguete não dá ré. E que ele não acreditava nisso porque nós não somos foguete. E que a gente tem que escolher para a vida da gente a metáfora que mais se encaixa. Aí ele falou que teve um momento na vida dele que ele teve que fazer igual uma flecha. Ele teve que voltar para trás para pegar impulso e ir mais longe. Nossa, legal. Né? Então, e que a metáfora da vida dele era essa. Eu falei, caraca, é isso que está se encaixando aqui no meu negócio. Eu não sei se vocês já viram de perto assim, o arco flecha, mas quanto mais você puxa a flecha, mais longe ela vai. Né? Exatamente. Aí eu falei, pronto, essa está se encaixando muito mais com a minha vida do que essa do foguete. Porque nesse momento eu preciso parar para me profissionalizar. Porque eu já pensei no que eu ia bater lá na frente, entendeu? Falei, então, esse negócio não está certo, vamos parar. Aí eu dei uma pausa muito grande. E algumas pessoas até falavam assim, Adriana, você parou com os pijamas? Você parou com os pijamas? Né? Eu vi muito isso. Eu falei, não, gente, não parei. Eu só preciso de um tempo. Me recentralizar aqui, perceber onde foi e reestruturar a sua empresa. E aí eu mergulhei de fato, assim, nesse mundo de mentoria e comecei a fazer sobre gestão, fiz sobre marketing. Marketing é assim, que eu amo de paixão, eu sou apaixonada por marketing. Hoje em dia você que faz o marketing da sua empresa. Também sou marqueteira da minha empresa. Então comecei a fazer tudo isso, aí fui vendo no que eu tinha errado, né? E é muito bom, porque eu lembro, eu estudando, às vezes eu lembro lá de quando eu tinha um salão, aí eu penso assim, meu Deus do céu, como era que eu queria que esse negócio dava certo? Olha pelo caminho que eu estava indo, não tinha nem como, Hoje em gente. dia você consegue ver os erros que você teve, né? Sim, e é o importante, né? A gente aprende muito com os erros. Reconhece e reconhecer os erros e aprender com eles. Reparar eles. É. Porque assim, a gente não pode mudar o que a gente errou. Sim. A gente pode mudar daqui pra frente, como que vai ser, onde que eu errei, vou mudar isso aqui. Porque o erro já foi. Eu falo assim, que eu quero ter erros novos. Eu sei que eu vou errar muito, mas eu quero errar com outras coisas, não com as mesmas que eu errei, né? Sim. Porque errar de novo com a mesma coisa já é demais. E a gente vê várias empresas de sucesso, empresas grandes que também erraram bastante e hoje estão aí, né? Tipo, sim, exatamente. Eu falo que eu acredito muito que o segredo é não desistir. E agora você já está entrando na sua quarta coleção? Quinta coleção. Quinta coleção. Caraca! A gente falou só de 3. Quinta. E aí você vai lançar quando? Então, a nossa nova coleção vai ser lançada agora dia 4, né? Ainda estamos fechando os últimos detalhes de como vai ser esse lançamento. Quero preparar algo bem legal. Eu falo que a Dream, ela foi um presente que Deus entregou para mim e eu demorei a entender o que Ele realmente queria com isso, né? Hoje eu consigo enxergar que vai muito além de vender pijamas para ter a minha independência financeira. Existe um propósito muito maior por trás de tudo isso, né? Eu queria que você aprendesse. Exatamente. E eu falo que o meu maior sonho é poder impactar outras pessoas, é poder
ajudar outras empreendedoras que, assim como eu, estão iniciando também. Eu não posso nem falar assim de ajudar, porque eu estou iniciando nesse ramo, como eu disse, eu sou uma aprendiz, mas no meu Instagram eu tenho várias empreendedoras que me seguem e que a gente troca assim muito, né? Então, isso é muito importante. E a gente vai lançar essa nova coleção agora, no dia 4. É uma coleção linda, que vem cheia de significado, foi preparada com muito amor. Já estamos ansiosos. E a gente está finalizando os últimos detalhes para começar a postar tudo no Instagram, de como que vai ser, né, esse lançamento. E vai ser dia 4. Dia 4 de dezembro. Dia 4 de dezembro? Oh, meu Deus. Dia 4 de junho. Eu já tô lá no Natal, tá vendo? Pensando na minha coleção de dezembro. Eu já tô pensando na coleção de dezembro. E eu tenho agora também uma nova linha que eu lancei há um tempo, um pouquinho de tempo. Na verdade, eu lancei ela como teste, né? É uma linha que eu ainda não divulguei ela no Instagram. E eu vendo ela através de e-commerce ainda. Foi como um teste, deu muito, muito certo. Eu não imaginava que ia dar tão certo assim. A gente já está vendendo ela para todo o Brasil e ela ainda não está no Instagram. Nossa, que legal. Só através de e-commerce. E aí a gente vai lançar também essa nova linha em breve, que ainda é surpresa. E é isso. Para você que está aí em casa, entrando no mês de junho, né, mês dos namorados. Já aquela diquinha para você dar para esposa, namorada, irmã. E é isso. Você quer deixar algum recado para alguma empreendedora que está iniciando, falar algo, motivar, só um conselho? É assim, como eu falo, eu sou uma aprendiz de empreendedora, né? E tudo que eu posso, assim, às vezes eu tô trocando com outras empreendedoras também, aprendo muito com elas, né? E esse mundo é um mundo, assim, apaixonante, mas também é um mundo muito difícil, né? Muito desafiador, todo dia é uma coisa nova, né? Mas eu acredito que se você gosta, se é algo que você quer muito, vale muito a pena, porque traz muita alegria pra gente também. No meu caso, quando eu vejo uma coleção totalmente pronta, com tudo que eu desenhei, com tudo que eu imaginei, todas as vezes que eu vejo ela pronta, me emociona, assim, porque é muito bonito. E você alcançar outras pessoas, né? Ver a pessoa usando o teu produto, às vezes divulgando no Instagram que comprou, que gostou, que veio com um cheirinho maravilhoso e tal. Nossa, isso é muito gratificante, assim. E a gente tá encerrando aí esse episódio. Queria muito agradecer a sua presença. Eu que agradeço. Muito por ter compartilhado um pouco desse mundo do empreendedorismo com a gente. A gente já teve outras empreendedoras, mas é sempre bom ter um conhecimento e experiência também, assim, para ouvir essas histórias. Lembrar que os nossos patrocinadores vão estar passando aqui na tela. Lembrar vocês que a gente está na Rede TV também, todo sábado, às 17h30, né? Porque 5h30 é madrugada, então 17h30, pessoal. Mandar um grande abraço pro nosso amigo Tauji. Abraço para você e para sua família também. Beijo, galera, e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau. Deixa o like, se inscreve, viu? Ajuda aí a gente.